Muito bem, estamos de volta aqui para o segundo bloco do nosso Farol de Limeira, mais uma vez agradecendo sempre a sua sintonia conosco. Vou falar agora com a doutora Fernanda Miniti sobre um assunto importante, doutora que sempre nos esclarece aqui pontos de aposentadoria. Doutora Fernanda, antes de mais nada, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, bom dia Beto, bom dia a todos os ouvintes do programa. Sempre essas segundas-feiras conversando sobre direito previdenciário e tentando trazer atualizações e conteúdo para as pessoas se informarem do tema. Sempre muito importante. Doutora, isso aqui é o seguinte, alguns aposentados receberam aí nas últimas semanas uma cartinha dizendo o seguinte, eu vou ler até para introduzir o nosso tema aqui. O STJ reconheceu recentemente o direito à revisão do benefício em que o aposentado teve considerado período de atividades concomitantes mediante a soma da integralidade dos salários da contribuição até o limite do teto do INSS. Você aposentado que trabalhou em 2 ou mais empregos, com certeza visavam estabilidade financeira. Então, nos procure que a gente pode prestar mais esclarecimentos. Doutora Fernanda, o que é isso em resumo para a gente esclarecer para quem recebeu essa cartinha? Aliás, a cartinha que é endereçada pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. Tá, vamos lá. Para as pessoas entenderem como que funcionava e como que está funcionando hoje, também o que isso reflete na revisão, e não apenas na revisão, na concessão também de aposentadoria. Quando a pessoa trabalhava tinham 2 vínculos, trabalhavam em 2 empregos, ali era feito um cálculo para esse valor que se incluía no cálculo do benefício, não era o cálculo integral, então era feita uma porcentagem para se chegar ao valor específico. Então, por exemplo, se a pessoa trabalhava em 2 empregos ao mesmo tempo, concomitantes, e nesses empregos a pessoa recebia R$1.000 em um, mais 1.000 no outro, a contribuição dela, o salário de contribuição dessa pessoa não era somado na integralidade, 1.000 mais 1.000, então, portanto, nesse exemplo, R$2.000 naquele respectivo mês. E sim, era uma porcentagem disso, que essa porcentagem variava de acordo com a atividade principal e a atividade secundária. O que era atividade principal? A atividade principal é a atividade considerada que a pessoa trabalhava mais tempo. Então, aquela que ela trabalhava mais tempo era considerada atividade principal e a outra atividade, que ela trabalhava por um período menor, atividade secundária. E aí faziam fórmulas e achavam um percentual X que ia se considerar mais daqueles 2 meses, mas não era somado todas as contribuições, todos os valores na integralidade. Então, essa era a forma que era trazida pela lei 9.786 de 1989, e havia um artigo, que era o artigo 32, que assim regulamentava, no parágrafo 1º, 2º e 3º. O que aconteceu? Em 2019, com a lei 13.846 de 2019, teve essa mudança e tirou esse artigo, foi excluído esse artigo da legislação, e assim passou a permitir o cálculo na integralidade, a soma total desses 2 vínculos, e não apenas uma porcentagem, um percentual. Então, isso serve para as pessoas que vão se aposentar daqui para frente, que a legislação já excluiu essa forma de cálculo, e assim a pessoa, quando ela se aposenta, ela já vai se aposentar somando essas contribuições, e também para revisão, que é isso que trouxe a matéria, aqui o tema trazido, que é o seguinte, para revisão, por quê? Porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu, já havia um posicionamento judicial, inclusive da Turma Nacional de Uniformização do Juizado Especial Federal, também nesse sentido, mas a notícia é recente por conta do STJ, que também decidiu dessa forma, que não se aplica mais esse percentual, e sim se aplica a integralidade, vai somar os valores que a pessoa contribuiu nos vínculos em que ela trabalhou. Por isso que se chama revisão das atividades concomitantes. Então, se a pessoa se aposentou e no cálculo do seu benefício teve o cálculo feito com a porcentagem, que normalmente foi feito porque era assim que dizia a lei, ela tem direito de fazer a revisão e somar
revisão e transformar aquele cálculo que foi feito percentual para a integralidade dos meses em que ela trabalhou em vínculos concomitantes. Essa que é a notícia trazida pelo STJ. Que vai servir tanto aqui, como eu falei, para revisão, que é a matéria, e também para concessão de benefícios. Resumindo, agora se soma tudo que a pessoa pagou, os vínculos em que ela trabalhou, e não mais esse percentual. Doutora, isso tem alguma coisa a ver ou nada a ver com aquela questão lá da revisão da vida toda? Não, nada a ver. São temas diferentes. A da revisão da vida toda é para incluir as contribuições antes de julho de 1994. Porque no valor em que é calculado o benefício, via de regra, não se coloca antes de julho de 1994. E a revisão da vida toda é para aumentar, estender esse período e colocando todas as contribuições da pessoa para refazer o cálculo. E aqui a revisão da atividade concomitante significa que no período X a pessoa teve 2 vínculos, teve 2 empregos. E naqueles período, naqueles meses, naqueles anos que a pessoa trabalhou, não houve a soma dessas contribuições nos meses, anos respectivos. E sim só a parcela, só o percentual. E aí se recalcula fazendo a soma, e com isso fazendo a soma desses meses vai repercutir na diferença do valor do benefício. Mas são dados diferentes. Da revisão da vida toda, a inclusão é antes de julho de 1994. E aqui a inclusão é depois de julho de 1994, que é a regra básica de cálculo, mas que a pessoa trabalhou em 2 empregos ou mais, e ali ela vai ter os meses em que é para somar as contribuições e não só aplicar um percentual do que ela pagou. Tá, então só para deixar claro isso aí, as pessoas que estejam nessa situação, então de 2 empregos, onde não era somado, isso aí foi uma situação pacificada, então, pelo tribunal? Isso, o STJ julgou favorável, assim decidiu, e também a lei, uma lei recente de 2019, também excluiu o artigo anterior da outra lei, que dizia quando a aplicação do percentual. Perfeito. A própria legislação extinguiu essa forma de cálculo e também os tribunais, o STJ, a Turma Nacional de Uniformização. Então, sim, hoje em dia não é para calcular mais com base em percentual, e sim somar tudo que a pessoa pagou e o valor refletir naquele mês, somando todos os vínculos, todas as contribuições exatamente do que ela pagou, e também quem se aposentou e teve essa forma de cálculo pode pedir a revisão. E normalmente aqui é importante lembrar que muito provavelmente, se foi antes de 2019, administrativamente a pessoa que se aposentou, ela teve essa forma de cálculo, porque essa forma de cálculo era prevista na legislação. O que eu estou querendo dizer? A pessoa se aposentou no INSS, ela teve essa forma de cálculo. Já existia posicionamento da justiça, jurisprudencial. Então, se alguém entrou com uma revisão, alguma coisa, aí não sei, teria que olhar o caso, porque pode ser que ela já tenha feito a revisão ou tenha modificado essa forma de cálculo. Mas se ela não procurou nada e veio o cálculo puro e simples da aposentadoria, ela muito provavelmente teve esse cálculo aplicado porque seguia a própria legislação, que agora foi alterada, e também segue o posicionamento da justiça, que decidiu dessa forma. Perfeito, perfeito. Ficou muito claro. Então a pessoa pode procurar uma associação, um sindicato, algo do grupo, ou também profissionais da área de direito, que são especializados em direito previdenciário, que aí esses profissionais, advogados do caso, podem resolver essa questão também, né, doutora? Sim, com certeza. Porque nesse caso vai cair naquilo que eu já falei algumas vezes, que vai cair em cálculo. Tá. Aí vai fazer o cálculo da aposentadoria e verificar para quanto que aumenta esse valor. Tá, perfeito. Cálculo é com a senhora mesmo, né, doutora? Gosta de fazer conta, né? É isso aí. Eu gosto, cálculo previdenciário eu gosto. Tá certo, tá muito bom. Doutora Fernanda, ótimo. Então, nosso tema de hoje foi perfeitamente esclarecido. As pessoas podem, então, bem procurar, como eu falei aí, advogados especializados e também as associações às quais pertencem. Doutora, quero lhe desejar uma ótima semana e agradecer mais uma vez por sua contribuição aqui no nosso Farol.
Obrigada, uma ótima semana para você, uma ótima semana para todos os ouvintes. Todo mundo fique com Deus. Até mais. Amém. Todos nós. Muito obrigado, doutora.